Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade, embora eu tenha percebido que não tenha muitas pessoas refletindo essas centúrias, mas eu vou continuar até o fim, acho que vale a pena. A centúria sobre o amor, isto é, da pura oração, e São Máximo Confessor, nosso 8º encontro. Nós vamos trabalhar as centúrias 17 e 18. Fala sobre a malícia. Se trata de um julgamento errôneo dos pensamentos, que se segue no abuso das coisas. Existe uma distinção abismal, enorme, entre o princípio da realidade, isto é, viver com os pés no chão, e os pensamentos que vêm sustentados pelos desejos. Os desejos formam fantasias. Estes fazem a pessoa fugir da realidade para se alimentar com situações que nunca acontecerão. Se acontecerão em parte, mas que tomam conta da pessoa e que alimenta sua mente, se tornando seu próprio fantasma. Faz lembrar que, muito na filosofia oriental, esse princípio da realidade é fundamental. Como também é fundamental esse princípio básico de uma vida de quem segue Jesus Cristo. Fantasma vem da palavra fanta. Na língua grega significa aquilo que não existe. É uma coisa fantasiosa. Isto é, não existe impossibilidade nenhuma, mas que o ser humano cria em sua mente. E depois, isso que ele criou na sua mente, esse fantasma, vai aterrorizar sua vida e a vida dos outros, com aquilo que a própria mente da pessoa cria. Perseguição, esse sentimento de perseguição, de se sentir ameaçado pelos outros, que muitas vezes é criação da mente do que realidade. Santa Teresa d'Ávila fala destes fantasmas que tiram o equilíbrio da pessoa. Fantasma é a louca da casa, que tira as pessoas do sentido de realidade. Já Sigmund Freud usa uma outra expressão. Freud usa a expressão os daimones, os demônios. São aqueles que aterrorizam as pessoas nesta criação da mente. Não são reais, são criadas. É aquilo que não é real. Se torna real, entre aspas, e aterroriza a pessoa, então nós chamamos esta realidade dos seus próprios demônios, seus daimones. Ela perde o equilíbrio e o princípio da realidade. Ter os pés no chão. Na realidade, ter os pés nesse princípio da realidade e não consentir em deixar que esses pensamentos fantasmagógicos façam da pessoa deixar de viver a realidade. Máximo nos dá o exemplo. Você mesmo percebe que tem muitas pessoas que são muito fantasiosas, Elas vivem dessas fantasias e muitas vezes não põem o pé no chão. Às vezes até certo medo se um dia elas descobrirem a realidade e não entrarem no desespero, porque elas viveram do nada, dos seus próprios pensamentos e desejos,
mas não construíram uma realidade concreta para a vida. São pensamentos errôneos, são fantasmas, são demônios. Fantasma, nos diz Santa Teresa d'Ávila, demônios, nos fala Freud. É assim, diz São Máximo, com relação com as mulheres. Então ele vai dar um exemplo, depois nós vamos trabalhar. O julgamento justo, a regra, o princípio da realidade é unir-se a ela, a mulher, para procriar e ter filhos. A função da relação sexual é gerar filhos, propagar a vida. Este é o primeiro fundamento. Não se deve pensar na esterilidade. Mas essa realidade tem como princípio o amor duplo, o amor de doação, de complemento, de formar uma unidade com o outro. São Máximo diz, quem não vê nessa realidade, senão prazer, então quem só busca o prazer se engana, e seu juízo é falso. Aquele que busca na relação só o prazer, o hedonismo, reduz o sentido da relação sexual. Há uma realidade onde o prazer se torna objeto primário. Mas ele, isto é, o prazer não é primário. Seria, então, fazer isso, trocar o objetivo de uma realidade, princípio da realidade, da fecundidade, e acentuar o prazer. O prazer a qualquer custo, sem compromisso com a vida. Quando alguém absolutiza o prazer, ele vem instrumentalizado com o princípio de realização. As pessoas pensam que estão realizando, mas elas não estão se realizando. Elas estão se destruindo a si mesmas e destruindo a vida dos outros. Imaginemos, agora é uma reflexão que eu faço diante disso. Um jovem namorado. Ele encontra uma pessoa que desperta sua vontade de realização a partir do momento em que ele a conhece. A partir daquele momento, ele se coloca numa atitude fora da realidade, no mundo puramente fantasioso, e começa a se alimentar dele. Isso é totalmente contrário ao princípio do autodomínio, o princípio da alteridade, como também o princípio das filosofias orientais de viver com o princípio da realidade e não da fantasia. Então, ele caminha, e a pessoa amada está na sua mente. Ele almoça e a pessoa está na sua mente. Ele deseja coisas e a pessoa amada está na sua mente. Ele vive a vida se alimentando das fantasias e deixando de colocar os pés na realidade, deixando de ter atenção à realidade, e fica criando fantasias. Você vê que quando determinadas pessoas encontram um determinado amor que nós chamamos avassalador, muitas vezes ele acaba deixando de realizar determinadas prioridades, tendo em vista a função da sua realização futura, sua realização a médio prazo, da sua realização profissional, pessoal, para viver dessa realidade avassaladora. Ele prepara o encontro com a pessoa. Pensa, como será? É tudo hipotético. Pensa no que vai dizer. Ele vai procurar vender de uma forma, uma imagem de que ele possa, então, se tornar irresistível à pessoa amada. Cria um jogo de sedução. Vai imaginar a resposta do outro, que não será capaz de negá-lo. Isso aqui é uma inflação do ego. O rapaz perdeu o senso de si mesmo. Já não é mais ele, mas a imagem que criou de si mesmo para poder vender ao outro. Quando chega o momento do encontro, nada sai como pensado, planejado.
ou em parte. Tudo aquilo que foi pensado fundamentados pelos seus desejos. Ele não contou que o outro tem uma perspectiva e desejos diferentes dele. Santo Agostinho fala muito que o desejo não é mal. Inclusive, ele fala do desejo de Deus, essa ânsia da realização de Deus. O problema está quando esse desejo faz as pessoas perderem o senso da realidade. A história dele, e a recepção dos fatos da pessoa amada, não é o mesmo que o rapaz tem. Ele pode forçar a barra, sob pena de quebrar o sentido do respeito. Quando o desejo perde o controle, então ele parte logo para a ação. Quer dizer, já que não aceita na sedução, vai pela força. O prazer hoje é um componente da sexualidade, não seu senhor absoluto. Daí se percebe que o que se deseja não é uma realidade, mas fantasias, interesses criados, que fizeram com que ele fugisse da realidade. Eu só posso ter certeza de mim mesmo. Não posso controlar o outro e meus desejos, a não ser que se use de violência. E aí caímos na doença, na patologia. Este jovem deixa de viver cada momento de sua vida para viver de suas fantasias hipotéticas, criadas na sua própria mente, suas fantasias e demônios, e deixa de lado o princípio da realidade. O místico não se deixa de ser seduzido pelo nada, mas vive a realidade a cada momento e dá sentido à vida a cada momento. Não se pode alimentar o prazer somente, pois a pessoa cairá no vazio de si mesma. Nós não controlamos os outros. E o outro não é mecanismo de manipulação. São duas liberdades que devem ser respeitadas. Continua São Máximo. Ele considera como um bem, isto é, prazer, aquilo que não é um bem, e unindo-se à mulher, abusa dela. Isto é, a violenta, para obter prazer, muito centrado em si mesmo, egoísmo, e não no sentido de troca. A violência é o caminho de única mão. O mesmo acontece, diz São Máximo, com todas as outras coisas, e que todos os outros pensamentos acontecem também. Não, contudo, os outros, não tendo este poder, quer dizer, eu tenho poder sobre minha determinação, mas eu não tenho poder sobre o outro. Todo poder sobre o outro que possa vir de sedução, muitas vezes não é uma realidade da liberdade do outro, e muitas vezes cai no sentido também doentio do outro, que muitas vezes se submete a uma realidade dominante para poder ser cuidado. Isso aí é uma questão de sadomasoquismo. Eu não tenho poder sobre o outro, mas eu não posso controlar o outro, mas eu posso controlar a mim mesmo e ter poder sobre mim mesmo. Quando pessoas com seus pensamentos cultivados pelos desejos fogem do princípio da realidade, eles deixam de viver cada momento da sua vida. Então agora nós temos a centúria 18. Máximo continua a refletir que a luta entre os pensamentos alimentados pelos desejos e a vida vivida em intensidade, isto é, realidade, fazem com que os pensamentos alimentados pelos desejos realizem uma fuga da realidade. Quando expulsando-o para longe da castidade,
Os demônios rodeiam, disse ao Máximo, o intelecto com pensamentos de prostituição. Quando, a expressão quando, expressa uma frase temporal. No momento em que se expulsa o prazer para longe da castidade, que significa a integridade, o equilíbrio, pois o prazer e seus pensamentos, no caso, o prazer e seus pensamentos fragmentam as pessoas. E aí os demônios rodeiam o intelecto na tentativa de seduzi-lo para fugir do princípio da realidade. É criar o caos, é o criar a desorientação. A pessoa fica desnorteada. Ela não sabe distinguir os princípios nem seus próprios desejos. Aí se deve buscar o mestre. Então ele diz, em determinados momentos, realmente nós temos que ir lá correr à oração. Esse mestre aqui é Jesus. Dizendo, eles me afastaram, eles me cercaram. Falando da realidade das ameaças, desse princípio de desagregação do ser humano. Que muitas vezes quer tirar o homem do princípio da realidade, o ser humano do princípio da realidade, do equilíbrio. Salmo 16, 17, versículo 11. Aí vem a súplica. Minha alegria. Quem que é a alegria? Jesus Mestre. Liberte-me daqueles que me cercam. Isso aqui se refere ao Salmo 31, 32, versículo 7. Então, minha alegria, Jesus Mestre, liberte-me daqueles que me cercam. Tentador e dos pensamentos que querem tirar as pessoas das centralidades de sua vida, do equilíbrio. A consequência desta súplica vai para a entrega ao Mestre Jesus. E diz ao Máximo que você será salvo. É um dom divino. Não é um mérito humano. Viver essa realidade, o princípio da realidade, de ver as realidades como elas são e viver na intensidade, cada momento, cada instante da sua vida, é um dom divino, não é um mérito humano. Por nós falarmos que isso é um dom divino, nós estamos no campo da cristologia, nós estamos no campo da graça, da teologia da graça. Nós estamos no campo do cristianismo. Se nós tratarmos isso como mérito humano, então nós estamos no campo do budismo, do hinduísmo. Mas nós tratamos sempre esse aspecto como uma questão da graça. Então não é um mérito humano. Vencer essa realidade é um ato da graça divina. Então no próximo encontro nós vamos trabalhar as centúrias 19 e 20. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.